Parabéns para você que está aqui cuidando do seu autodesenvolvimento e cuidando de todos ao seu redor. Porque quando nós estamos mais equilibradas, mais centradas, nós contagiamos a todos. Se você me permite, eu vou te dar 3 dicas básicas para que você possa aproveitar o tempo que nós estivermos juntos da melhor maneira possível. Vamos à primeira. Tente estar 100% presente no período que você estiver assistindo os vídeos. Sem e-mails, sem rede social, é você com você mesma. Segunda dica, use o seu caderno, use as suas canetas coloridas, anote os seus insights, anote os seus cliques, as suas dúvidas. Use e abuse do seu caderno. Quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente anota, mais a gente vai exercitando e desenvolvendo um aprendizado novo. Terceira dica ou sugestão. Posta as suas dúvidas, posta os seus comentários no nosso grupo fechado do Facebook. Às vezes, a dúvida de uma ou o comentário de uma é super esclarecedor para outra. Se você ainda não está no nosso grupo fechado, olha aqui embaixo o endereço para você participar. É só clicar, aí eu recebo um pedido. A Maria Cecília quer participar do grupo fechado. Eu vou dar o sim e você entra com a gente, tá bom? Vamos começar? Nesse momento, então, eu vou pedir para que você respire fundo, para que você possa deixar fluir o seu melhor, para que a gente possa trocar da melhor maneira possível e para que a gente possa transformar todo esse conhecimento em aprendizado. E como é que a gente faz isso? Transformar conhecimento em aprendizado. É quando a gente começa a colocá-lo em prática. Então, vamos juntas formar uma comunidade de respeito, de amor, de colaboração, para que o nosso melhor possa fluir juntos. Então, vamos lá. Ao longo dos nossos 3 encontros, você estará experimentando um pouco do processo de coaching, entendendo como funciona e como você poderá encontrar as respostas dentro de você. Em nosso primeiro encontro hoje, o nosso tema será exercitando a sua autoliderança, avaliando honestamente seus hábitos. O nosso segundo encontro será sobre a neurologia do hábito e o terceiro, criando uma nova rotina, exercitando o perdão. E o que me motivou a estar aqui hoje com você, conversando sobre isso tudo? Por que eu criei o programa Cuidando do Seu Jardim, um programa sobre hábitos? Por que eu compartilho isso hoje contigo? Deixa eu contar para você um pouquinho dos meus bastidores. Eu trabalhei mais de 20 anos no mercado corporativo de médias e grandes empresas e também na minha vida pessoal. Eu tinha várias ideias, tive muitos tombos, tive bastante vitórias, provavelmente como você, mas na prática era difícil meio que operacionalizar as minhas ideias. Sabe quando você se sente dando 3 passos para frente e 5 para trás? Era medo, desorganização, todos os sintomas da minha autossabotagem, mas eu não tinha consciência disso naqueles momentos. No fundo, parecia que eu tinha medo, era de acertar. Faz sentido para você? E quanto mais perto eu chegava de concretizar algum sonho, algum objetivo, mais um desespero interno batia. Só que para as pessoas ao meu redor, estava tudo bem. Eu estava super segura, era criativa, batalhadora, esforçada. Mas eu sabia o grande tsunami de emoções que eu estava vivenciando. Só eu sabia. Um parágrafo do livro O Retorno do Amor, de Marianne Williamson, ele resume perfeitamente o que eu carregava comigo. Nosso grande medo não é de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é de que sejamos poderosas além da medida. É a nossa luz
não a nossa escuridão que mais nos amedronta. Nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentosa e incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar a pequena não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para que outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. E à medida que deixamos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Quando conheci o passo a passo do coaching, que levou mais ou menos 1 ano e meio durante a minha certificação internacional em coaching na Califórnia, eu pude experimentar os ganhos na minha própria vida e na vida de centenas de mulheres com que eu venho trabalhando desde 2010. O coaching é o processo que te leva do ponto A ao ponto B. É você acessando sua luz, seu melhor, traçando o seu caminho. O objetivo do nosso trabalho aqui é alinhar os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações, numa rota de maior bem-estar. É você mesma traçando um guia para encontrar as suas respostas. Conhecer nossos hábitos é a grande vitamina para exercer a liderança em nossas vidas, assumindo 110% da responsabilidade em como pensamos, em como sentimos e como agimos. Vamos lá. De acordo com o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, hábitos são as escolhas que fazemos em algum momento, nos quais paramos de pensar, depois continuamos fazendo normalmente todo dia. De novo, hábitos são as escolhas que fazemos em algum momento, nos quais paramos de pensar, depois continuamos fazendo normalmente todos os dias. Quer um exemplo de alguns hábitos que vocês nos trouxeram no grupo do Facebook? Primeiro, eu acordo de manhã e vou direto para o computador ou para o celular. Eu checo os meus e-mails, as minhas redes sociais, LinkedIn, Facebook. Já estou agitada antes do café da manhã. Outro exemplo que também veio. Eu estou ansiosa, eu corro para a comida, para o chocolate, para a bebida, ou então eu vou dormir. Durmo e acordo cansada da mesma maneira. Um terceiro exemplo que também veio. Eu me chamo de burra ou de incompetente quando as coisas não saem 100% do jeito que eu gostaria, ou quando eu me proponho a fazer alguma atividade e não sai do jeito perfeito que eu gostaria. Segundo um artigo publicado na Duke University em 2006, uma universidade americana, mais de 40% das nossas ações não são decisões de fato, mas sim hábitos. Em outras palavras, não são escolhas conscientes, são frutos de nossos condicionamentos. Nós agimos no piloto automático. Pesquisadores de Maryland estudavam nos últimos 3 anos mais ou menos 20 pessoas que haviam largado vícios fortes como o cigarro, a compulsão alimentar, a bebida. O grupo de cientistas incluía neurologistas, psicólogos, geneticistas e um sociólogo. O caso predileto deles era o da Lisan Allen, que tinha 34 anos, que começara a beber e a fumar aos 16 e lutara contra a obesidade a maior parte de sua vida. Mas aquela mulher ali, bonita, esbelta, com pernas torneadas de corredora, parecia 10 anos mais nova que a foto do prontuário. De acordo com o relatório médico atual, ela havia perdido 27 quilos, não bebia, não fumava, trabalhava há mais de 3 anos numa empresa de design gráfico. Conte para nós, Lisa, um pouco da sua história. Bem,
Tudo começou nas férias ao Cairo, para o Egito. Alguns meses antes, meu marido havia pedido o divórcio, pois ele estava apaixonado por outra mulher. Houve um período de luto, após um período de extrema loucura. Eu seguia o meu ex-marido com a namorada e teve até uma noite que eu apareci na casa dela, bêbada, esmurrando a porta e gritando: "Eu vou queimar esse prédio inteiro!" Foi uma fase muito difícil. A viagem para o Cairo foi impulsiva, mas eu precisava daquilo. Eu acordei numa manhã no quarto do hotel, lá no Cairo, acendi uma caneta, pensando que era um cigarro. Eu estava no fundo do poço, completamente no fundo do poço. Quando eu senti aquele cheiro de plástico queimado, eu não sei o que deu em mim, mas eu decidi que eu voltaria depois de um ano ao Egito e faria ali uma trilha ao deserto. O primeiro hábito que eu decidi me focar foi o parar de fumar. Para conseguirmos mudar qualquer padrão de comportamento, os estudiosos, cientistas, nos orientam a um hábito por vez. No caso da Lisa, a escolha dela foi o de deixar de fumar, que foi o hábito angular. Eu peço licença aqui para chamar de hábito oxitocinal, que seria um pequeno primeiro passo que será o gerador de muitas outras mudanças a médio e longo prazo. Com um primeiro novo hábito, como o da Lisa, você poderá ensinar a si mesmo a reprogramar as possíveis rotinas automáticas da sua vida. O seu cenário não precisa ser tão radical como o dela, mas só você sabe os efeitos que vem colhendo com seus hábitos atuais. Alguns te ajudam e te fazem crescer. Os outros, os ervas daninhas, só vão minando vagarosamente o seu amor próprio e a sua confiança em você mesmo. E aqui o que vemos não são só mudanças comportamentais, são mudanças comportamentais comprovadas no nosso físico. As tomografias da Lisa estavam diferentes desde o início do tratamento até o presente. No centro do cérebro dela, quando ela via comida e os anseios começavam a aumentar até pequenas compulsões, ainda estavam na ativa. No entanto, uma nova área do cérebro começava a ter mais atividades. Era uma área perto da testa, onde acreditavam os cientistas que a inibição comportamental e a autodisciplina começam. E aí, está fazendo sentido até agora para você isso tudo que a gente vem conversando? Eu confesso para você que, para mim, particularmente, a primeira vez que eu estudei o livro O Poder do Hábito, lá em 2012, essa parte neurológica foi um pouco maçante de estudar. Mas, ao mesmo tempo, eu achei super importante entender que realmente nós somos um todo, interligados, o corpo com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e as nossas ações. Por isso, a gente precisa estar mais do que consciente com a nossa rotina. Vamos estrear o seu caderno? Espero que você já tenha estreado, fazendo pequenas anotações, dúvidas, comentários. Mas vamos lá. Agora, a nossa grande tarefa será identificar os seus hábitos mais construtivos, os seus adubos, identificar os seus hábitos destrutivos, as suas ervas daninhas, e vamos então fortalecer os que precisam ser fortalecidos, os que já são bons, os que já contribuem para o seu bem-estar, e vamos transformar aqueles que estão minando a sua força. Vamos seguir o exemplo agora. Vamos a um exemplo prático. Hábito. Vamos classificar de adubo ou erva daninha. Depois de um exemplo de vocês aqui que eu recebi foi vício nas redes sociais logo cedo. Então, o hábito
Vício nas redes sociais logo cedo. Se você puder anotar no seu caderno, vai ficar mais fácil para depois você escrever o seu próprio hábito, tendo esse aqui como modelo. Então, o hábito será vício nas redes sociais logo cedo. A classificação desse hábito para essa pessoa foi erva daninha, porque ela se sentia incomodada e a gente vai ver aqui quais as consequências para ela. Então, consequências desse hábito do vício nas redes sociais logo cedo. Uma das consequências são: diminuo meu foco, correto? Segunda consequência que foi abordada: frustração por não poder aproveitar meu tempo. Nós vamos reescrever ou intensificar. Aqui nós vamos reescrever. E como é que ela reescreveu esse hábito? Na prática, ela pensou o seguinte: bem, eu vou limitar 3 acessos por dia. Como era uma pessoa que trabalha, uma empreendedora que tem que ter bastante contato com a rede social, é importante, mas ela estava ficando assim super sufocada por ter que ficar checando e-mails, likes no Facebook. Então, qual que foi a parte prática dela? Ela limitou 3 acessos por dia ao Face, ao LinkedIn e ao e-mail. Quais foram os benefícios que ela já experimentou em 2 semanas com essa mudança de hábito? Ela começou a sentir um maior tempo útil. Então, primeiro benefício de reescrever esse hábito foi um maior tempo útil. E o segundo, melhor controle sobre o meu tempo. Ou seja, quando a gente desenvolve esse controle sobre o tempo, sobre esse gerenciamento melhor do tempo, fisicamente a gente também produz as nossas dopaminas, ou seja, eu faço aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Então, para você, nesse momento, a sua grande tarefa vai ser essa: identificar o seu hábito, classificar se ele é adubo ou se ele é erva daninha e reescrever ou intensificar e deixar claro quais os benefícios dessa possível reescrita. E aí a gente vai conversando, e qualquer dúvida que você tenha no meio do caminho, me escreve para que a gente possa estar conversando também individualmente, se você tiver essa dúvida. Vamos lá. Então vamos respirar para dar tempo para nós absorvermos essas possíveis novas sugestões. Ou esse relembrar, pois com exceção de pequenos conceitos novos, talvez até aqui o nosso bate-papo tenha sido um grande relembrar para você. Mas não se preocupe, a repetição é a mãe do aprendizado. Vamos a um pequeno resumo do que vimos até agora. Então vamos lá. Hábitos são as escolhas que você fez em determinado momento e depois disso parou de pensar, simplesmente o repete. Você pode acordar de manhã e ir direto para as redes sociais e já se sentir extremamente cansada depois. Ou você pode acordar e ir direto para a sua caminhada de 15 minutos, 20 minutos ou para o seu alongamento. A escolha é sua. 40% do que nós fazemos não são escolhas conscientes, e sim a repetição do que a gente se acostumou a fazer. E quando nós tentamos fazer algo de diferente, incluir uma rotina mais saudável, como essa, por exemplo, de deixar as redes sociais logo cedo e ir para uma caminhada, isso é exercer a sua liderança. Isso é deixar de ser o padrão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, para ser o padrão Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Gente, eu tô brincando aqui. Entendam que, claro, existem momentos na vida que a gente tem que ser
momento Zeca Pagodinho. A gente tem que deixar a vida nos levar, a gente tem que se entregar. Mas aqui dentro do nosso contexto, a gente está falando sobre a incorporação de novos hábitos, mudança de hábitos que não nos servem mais. Por isso, vamos focar no padrão Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tá bom? Crie para você um pequeno hábito angular, que eu brinco que é o hábito oxitocinal. Por motivos que a ciência ainda não sabe realmente a razão, aquela pequena mudança na percepção da Lisa, naquele dia, no quarto de hotel, lá no Cairo, no Egito, quando ela acendeu a caneta achando que era um cigarro e sentiu o cheiro do plástico queimado, desencadeou dentro dela a convicção de que era necessário parar de fumar para realizar o seu objetivo de voltar a ter uma vida digna. Aquele primeiro desejo provocou e deu o suporte a vários outros hábitos para ela. Acabou refletindo em todas as partes de sua vida. Ela substituiu o cigarro pela corrida, ela mudou o jeito de como se alimentava, ela voltou a estudar. É como se fosse um efeito dominó do bem. Crie para você um pequeno hábito oxitocinal diário ou um pequeno hábito angular que possa ser o suporte para todos os outros. E nesse primeiro encontro, para a gente finalizar, estamos usando as atividades mais racionais. A escrita, a linguagem. A gente está usando o nosso hemisfério esquerdo do cérebro. Semana que vem, prepare-se, pois aprenderemos como usar mais o nosso lado direito, a nossa intuição, a nossa imaginação, para substituir os nossos antigos erva daninhas, os nossos antigos hábitos erva daninhas, tá bom? Nossa vida, em grande parte, compõe-se de sonhos. É preciso ligá-los à ação. Anais Nin, essa querida escritora francesa. Cuidar de seus hábitos é o primeiro passo para a realização dos seus sonhos. É você na sua nova jornada. Deixe os seus comentários, as suas dúvidas, os seus insights, os seus cliques lá no nosso grupo privado do Oxitocinas. Eu quero muito de ouvir. Essa troca é isso que me alimenta. Muita luz, muita paz para todas nós.